Nesta segunda-feira, a semana que abre o fim da janela de transferências, ou seja, o Inter para contratar para este primeiro semestre tem apenas até quinta-feira. E aí tem as situações do Thiago Maia, uma reunião importante vai acontecer hoje, eu vou explicar bem a respeito disto. O goleiro Gatito Fernandes também no Inter. Vamos falar sobre isto nesse vídeo e mais as informações do treino de hoje, algumas ausências, jogador que deixou o treino no final, sentindo novamente uma lesão, e o goleiro Rocher, que esteve no treinamento hoje, mas de uma maneira diferente, eu vou te explicar bem a respeito disso. E ainda a informação que eu coloquei à tarde e que eu vou complementar aqui com outras informações, o técnico Eduardo Cudê está insatisfeito com o gramado e chamou um profissional para melhorar a condição do gramado do Beira-Rio. Eu vou explicar bem a respeito desta situação. Mas antes, eu preciso que tu te inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino das notificações. A gente está quase chegando a 11 mil inscritos e eu conto com a tua ajuda, é claro, se você gostar aqui do conteúdo do canal do Lucas Fontes. Beleza? Hoje, segunda-feira, a semana que abre essa última semana da janela de transferências, a semana definitiva, e o Inter voltou a treinar hoje após a vitória contra o Juventude, né? Se reapresentou com algumas ausências, tá? Luiz Adriano e Campanharo não estiveram no treino, ou seja, os dois já têm saídas encaminhadas, tá? O Campanharo deve estar indo para o Atlético Goianiense e o Luiz Adriano, que inclusive já rescindiu o contrato, não é mais jogador do Internacional, ainda que o Inter não tenha oficializado isto, né? De maneira para todos, né? Para que todos possam saber, o Inter ainda não oficializou essa rescisão, mas ela já aconteceu. O Luiz Adriano, inclusive, já está de malas prontas para ir para o Vitória, tá? Então esses dois não estiveram no treino hoje. Gabriel, que também tem uma situação para sair, treinou normalmente, tá? E o Depena também treinou normalmente nesta manhã de hoje. Treino que ainda não contou com o... Na verdade contou, mas com algumas limitações. O Bustos apenas correu em volta do gramado, mas foi apenas uma preservação, porque o Bustos tem jogado muitos jogos, não tem sido tão preservado assim, jogou contra o Juventude. Hoje ele apenas correu em volta do gramado e alguns jogadores ainda estão em processo de retreinamento. Matheus Dias, Hugo Malho e Lucas Alaro. Tá, o Lucas Alaro também segue em retreinamento, é dúvida para o jogo contra o São Luís, que a gente ainda não sabe a data, pode ser sábado, pode ser domingo, algumas informações inclusive dão conta de que pode ser na sexta-feira, mas a gente está atento em relação a isso. Quem deixou o treino mais cedo foi Ener Valencia. A gente pôde acompanhar o treino por cerca de 20 minutos e assim que a gente saiu, o Ener Valencia ainda estava treinando, mas segundo algumas informações, a partir do momento em que o treino estava fechado, o Ener Valencia, num treino de finalização, voltou a sentir o tornozelo, tá? O mesmo tornozelo que ele tinha sofrido a pancada lá no Clássico Grenal, e deixou o treino mais cedo. Passa de novo a preocupar, passa de novo a ser uma dúvida para o jogo contra o São Luís. Acredito que tem uma semana toda para se recuperar, talvez não seja um problema, mas é bom a gente ficar de olho. Quem esteve no treino hoje, depois de muito tempo, foi o Sérgio Rocher. O Sérgio Rocher estava no treinamento hoje, assim como ele já tinha participado dos treinamentos que a gente não pôde acompanhar, né? Na semana do Clássico Grenal, toda vez que a imprensa era convidada a se retirar, ele ia para o campo realizar essas atividades. Dessa vez, o Rocher não foi escondido para a imprensa. Esteve na atividade, ainda que a gente tenha conseguido observar de muito longe, né? Os goleiros treinaram longe da gente, a gente pôde observar algumas atividades do Sérgio Rocher. Ainda treinando com limitações, não podendo ter quedas, né? Aquelas bolas no chão ali no treino de goleiros ele não poderia fazer, mas teve uma situação até que foi flagrada pela nossa reportagem ali, de que no aquecimento ali no treino de bobinho, o Rocher estava dando até carrinho, né? O Rocher é desse jeito mesmo, meio louco, gosta, né, de se entregar aos treinos, mas a informação que nos foi passada é que ele vai fazer esses treinos específicos, né, pré-determinados pelo departamento médico, para que ele não tenha nenhum problema aí nos próximos dias, e aí conforme ele for evoluindo gradativamente, ele volte a jogar. Eu ainda não acredito no Rocher no Campeonato Gaúcho, a não ser que seja Clássico Grenal. Talvez, se for Clássico Grenal na final, talvez forcem o Rocher ali para jogar. Mas se não for Clássico Grenal, acho que o Rocher volta apenas pro Campeonato Brasileiro. E por falar em goleiro, o Inter ainda busca o goleiro até esse dia 7. Afinal de contas, o Ivan tá machucado, o Antony é um guri, não se sabe até quando o Antony pode ser confiável pro Campeonato Brasileiro. O Inter fez uma consulta por Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, né, que inclusive o pai dele jogou no Internacional, né, e tem informações, inclusive, que o pai dele gostaria que ele jogasse no Inter, né, para satisfazer também
o legado que o pai deixou aqui no estádio Beira-Rio. Então tem essa informação aí que foi confirmada pelo staff do atleta. Por enquanto nenhuma proposta foi feita pelo Gatito Fernandes, a se observar, tá? A se observar. Lembrando, restam 3 dias para o fim da janela de transferências e para esses mesmos 3 dias vale a situação do Thiago Maia. Hoje tem uma reunião marcada entre Flamengo, Lille e empresário do jogador, o Juliano Bertolucci, tá? A fim de resolver de uma vez por todas essa situação do Thiago Maia. O Inter fez a proposta de 4 milhões de euros, não quer mais subir em relação a isso. Existe aí um imbróglio envolvendo Flamengo e Lille, quem fica com essa parte, quem fica com aquela. O Inter já deixou nas mãos do Juliano Bertolucci. Falou pro Flamengo o seguinte, ó, a proposta tá aí, vocês que se resolvam. O Inter não tem mais desespero para contratar o Thiago Maia, afinal de contas contratou o Fernando, já contratou o Bruno Gomes também, que é um jogador que pode jogar ali. O Inter não tem mais tanto desespero para contratar o Thiago Maia, mas deixou essa situação com o Gianni Bertolucci. Se ele vier, ótimo, vai ser mais um incremento ao grupo colorado. Mas a visão que o Inter tem nesse momento é que o desespero, não digo desespero porque o Flamengo também não tem esse desespero todo para ganhar 4 milhões de euros. Eles já recusaram essa proposta lá atrás, inclusive. Mas conforme os dias vão passando e o dia 7 de março vai passando, é um jogador que está lá, né, no seu centro de treinamentos, no Ninho do Urubu, treinando sem jogar, porque o Tite não gosta dele, a torcida não gosta dele, ele não quer atuar, ele quer estar vindo para o Internacional, tem um salário relativamente alto, então é de interesse também do Flamengo renegociar o Thiago Maia. Vamos observar, ainda existe uma confiança, mas não existe mais aquele desespero que o Inter tinha outrora, né? Porque o Cudê queria muito jogador, a partir do momento que o Inter contratou o Fernando e o Bruno Gomes, o Inter já deixou nas mãos do empresário, ó, você se resolva, já fez a proposta, se resolva aí, se vier, vai ser ótimo pra gente, tá? Lembrando que amanhã, tá, é a chegada do Rafael Borré, 2 horas da tarde no aeroporto Salgado Filho. Ainda não tem programação a respeito de como vai ser a apresentação oficial dele, o Inter ainda não se posicionou em relação a isso, tá? Mas chegada amanhã do Borré no aeroporto Salgado Filho, 2 horas da tarde, estaremos lá para fazer a cobertura, é claro, pelo canal do Baldaço. Quero trazer agora a informação que eu trouxe à tarde, envolvendo o Eduardo Cudê e o gramado do Beira-Rio. Tá? Eu recebi informação de que o técnico Eduardo Cudê ele está insatisfeito com as condições de gramado do Beira-Rio e para isso ele mandou chamar um velho conhecido que trabalhou com ele no Racing e que também ele levou para o Atlético Mineiro. Tá? Eu falo de Walter Aciar. Walter Aciar. Ele cuida do gramado do Chacarita e já trabalhou com o Racing, né, no gramado lá com o Eduardo Cudê, Argentinos Júniors, Brown, Banfield, e além disso ele já teve um período na Inglaterra para se aperfeiçoar através dessa condição de cuidados do gramado. Tá? É um cara muito respeitado na Argentina, tanto é que eu dei a informação agora à tarde e o Diário Olé acabou de estampar na sua capa, na capa do futebol sul-americano, essa notícia, inclusive me citou lá o pessoal do jornal Olé. Então essa é a informação que eu recebi. O gramado não está satisfazendo o técnico Eduardo Cudê, que tem feito reclamações, e eu particularmente achei que no Clássico Grenal o gramado estava um pouco abaixo realmente do padrão Beira-Rio. Né, com algumas falhas, a coloração ela estava diferente em relação ao padrão Beira-Rio, né, e a informação que eu tenho é que realmente isso irritou o técnico Eduardo Cudê, que mandou chamar eles chamam de canchero lá na Argentina, né? Aqui é jardineiro, né? Jardineiro de campo e tudo mais. O Walter Aciar. Ele vai fazer um trabalho de consultoria aqui no Internacional, ainda não está especificado se ele vai ser contratado efetivamente para ser o jardineiro do Inter, mas ele vai fazer um trabalho de consultoria, essa informação que eu recebi a respeito dessa questão do gramado do Beira-Rio. Gente, comentem aqui o que vocês acharam a respeito de todas essas informações. O Café com Fontes amanhã, ainda tô pensando, talvez eu faça direto do aeroporto Salgado Filho, tá? Mas a gente ainda tá pensando numa forma de fazer o Café com Fontes amanhã. O certo é que o Baldaço Sunset Show às 6 horas da tarde a gente vai trazer mais informações, mais desdobramentos a respeito de tudo isso que eu falei aqui no canal do Lucas Fontes. Valeu, gente, e até a próxima, tchau!